Boa tarde. Hoje eu vou tirar as dúvidas da lista 9, 10 e 11. As dúvidas que o Denise perguntou, ela ainda não apareceu, mas eu vou começar a responder e vou gravar para todo mundo poder assistir depois. Então, a primeira questão que ela perguntou é lista 9, questão 3. Lista 9, questão 3. Esse limite. Vamos calcular esse limite. Limite 1 mais 2m sobre x elevado a 5x. Boa tarde, professora. Boa tarde. Desculpa a demora. Sem problema. Quase explicando. Já estava explicando para alguém? Começou agora mesmo. Então tá bom. Porque eu estava no trabalho, eu estava enrolada. Você está vendo a página que compartilhei? Estou vendo, sim. Então, primeira dúvida que você perguntou é a lista 9, questão 3. Sim. Eu botei até uma foto lá, não sei se a senhora viu, porque eu não entendi uma passagem lá. Como é que ele pulou lá para o resultado final? Eu consegui fazer sem ser a regra de L'Hopital. Mas pela regra de L'Hopital eu não consegui achar aquela resposta, porque eu não consegui eliminar todos os X, aí eu fiquei muito confusa. Sim. Eu vi a foto. Eu não gostei do jeito aquele jeito que está escrito lá. Na verdade, resolver esse limite tem duas maneiras. Podemos usar limites fundamental ou podemos diretamente aplicar regra do L'Hopital. Você quer fazer pela regra do L'Hopital, né? Porque o meu medo é que amarre na questão da prova. Faça pela regra de L'Hopital. Aí eu entrei, entendeu? Porque pelo outro jeito eu consegui fazer. É muito mais rápido. Mas sem problema. Eu vou explicar para você de uma maneira que é mais... exatamente é aquela que fez na gabarito, mas eu vou escrever de outra forma, que para mim é mais arrumada. Eu sempre faço assim. Quando tem um limite exponencial, podemos escrever essa toda função que está embaixo do limite, essa aqui. Essa aqui, eu sempre faço assim. Deixa epsilon igual 1 mais 2m sobre x elevada a 5x. Vamos chamar esse por epsilon. E depois de fazer isso, vamos aplicar a função ln. Então, ln de epsilon é igual a ln de 1 mais 2m sobre x elevado a 5m. 5x. E depois, vamos aplicar a propriedade de ln.
ln de uma coisa elevada, 5x, podemos levar esse 5x atrás do ln, escrever como coeficiente de ln. Essa é uma propriedade da função logaritmo. Então, podemos escrever agora dessa forma. 5x ln 1 mais 2m sobre x. E a questão é resolver esse limite quando x tende a mais infinito. Então, vamos escrever limite. Vamos aplicar limite a ambos os lados. Então, temos limite ln de epsilon quando x tende a mais infinito igual limite x tende a mais infinito 5x vezes ln de 1 mais 2m sobre x. Eu coloquei epsilon igual a essa função. E o que a gente está procurando é exatamente o limite de epsilon quando x tende a mais infinito. A gente quer calcular isso. Que aqui é limite dessa função, eu chamei essa função pelo epsilon, então estou procurando limite de epsilon quando x tende a mais infinito. E aqui estou calculando o limite de ln de epsilon. Mas quando a gente acha limite de ln de epsilon, e depois pode achar ln de limite de epsilon também. Então, isso vai ajudar. Só que tem que fazer isso para poder aplicar a regra do orbital. Se não faz isso, não podemos aplicar a regra do orbital. Que a regra do orbital é só para os casos de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E aqui, nesse caso, quando a gente aplica o limite e calcula o limite diretamente, colocar x tende a mais infinito. Então, essa aqui, 2n sobre x tende a 0 e 5x tende a infinito. Então, a resposta aqui é 1 elevado a infinito, que é indeterminada. Mas não existe regra do orbital para aplicar diretamente nesse limite, porque esse é 1 elevada mais infinito, não é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, porque a regra do orbital é só nesses casos, infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Mas, quando temos uma indeterminação desse jeito, é uma indeterminação exponencial. Indeterminação, essa limite é indeterminada. Quando temos um limite indeterminado desse jeito, como 1 elevado a mais infinito, podemos chamar toda a função pelo 1 epsilon e depois aplicar a função ln para poder chegar uma forma que pode aplicar a regra do orbital. Aqui, quando x tende a infinito, 5x também tende a infinito, e aqui, eu errei aqui um pouquinho. Essa aqui é só 2m sobre x. Denominador é só para 2m. Desse jeito. Então, aqui, 5x tende a mais infinito. E aqui, 2n sobre x tende a 0. Então, ln de 1 dá 0. Então, essa é a resposta é infinito vezes 0. Que é indeterminada também.
Mas quando temos casos de infinito vezes zero, podemos sempre escrever esse como ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, para aplicar a regra do orbital. Ou infinito sobre infinito. Como podemos fazer assim? Porque aqui temos um produto, que é uma é zero, outra é mais infinito. Então, o produto são essas duas funções. Uma é essa função, 5x, 5x só. Aqui, função 5x. E outra é a função ln. Outra é essa função. Então, é produto de duas funções. S e S. Então, eu vou escrever esse produto como uma fração. O que é a regra do orbital? Só pode usar quando temos uma fração. Então, vou escrever uma fração. Aqui, esse ln, que dá zero, eu vou colocar no numerador. Então, o numerador é ln 1 mais 2m sobre x. E aqui, eu tenho função 5x. Mas eu posso escrever função 5x igual 1 sobre 5x. Eu posso fazer sempre assim, porque eu preciso um denominador aqui. Quando 5x tende a infinito, 1 sobre 5x tende a zero. Então, se colocar aqui 1 sobre 5x, você vai obter uma fração desse jeito, 0 sobre 0. O que a gente está fazendo aqui é escrever esse infinito vezes 0 como uma fração de 0 sobre 0. Só tem que invertir essa função aqui, que tende a mais infinito, tem que invertir e colocar no denominador. Se fazer isso, você não está fazendo nenhuma alteração na função em geral, só que é uma outra forma de escrever, para poder usar a regra do orbital. Então, agora que temos 0 sobre 0, podemos aplicar a regra do orbital. Então, aqui é o orbital. E pela regra do orbital, esse limite é igual derivada do numerador sobre derivada do denominador. Derivada do numerador é... Derivada do numerador aqui é uma fração, porque é ln de u. E ln de u... Isso, vai ser 1 sobre 1 mais 2m dividido por x. É 1 sobre o que está dentro do ln. Mas não é isso só, porque se considera essa como uma função, pela regra de cadeia, você tem que calcular... Derivar ele também. Mas derivada desse é menos 2m sobre x². Sim, pode fazer direto. Isso, então aqui é menos 2m sobre x². Deixa eu ver. Derivada de 1 sobre x é menos 2 sobre x². Então, menos 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui é 4. Sobre a função aqui, que é 1 mais 2m sobre x. 1 mais 2m sobre x. E derivada de denominador aqui é menos 2 sobre 5x ao cubo. Deixa eu ver.
derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, né? De x menos... É isso que eu ia perguntar. Aqui não é quase, eu errei. Eu fiquei confundido com integral, porque integral tem 2. Esse aqui é menos 8. Ah, tá, realmente. É isso, né? É menos 2. E aqui dá Isso aí. isso. Que na verdade você está integrando x elevado a menos 1, né? Isso. Ok. Então, aqui no denominador é menos 1 sobre 5x quadrado. Esse é igual. Então, aqui é menos 2m S vezes 5x quadrado dá menos 6m x quadrado sobre x quadrado. Aqui eu tenho um x quadrado também. Então, sobre x quadrado vai sumir esse x quadrado. Então, não tem esse. E denominador é menos 1 menos 2m sobre x. Agora, quando x tende a infinito, esse tudo quando x tende a infinito. Quando x tende a infinito, essa aqui, essa fração tende a zero, então esse tende a 10m. Então, o que a gente resolveu até agora é calcular limite de ln de epsilon. Então, limite de ln, agora podemos concluir que limite, vou escrever de outra cor. A gente calculou esse limite. Limite de ln de epsilon quando x tende a infinito. A gente aplicou a regra do Hopital e concluí com 10m. Isso que a gente calculou até agora. Mas a questão é esse limite. A questão que é esse limite. Limite de epsilon. Não é limite de ln de epsilon. É limite de epsilon. Mas, como é que ln é uma função contínua, aqui a gente pode trocar lugar de limite com ln. Então, podemos escrever esse como ln do limite. O limite pode passar da função do ln. Qualquer função que é contínua, podemos fazer assim. Então, é permitido quando a função é contínua. Quando não é contínua, isso não é permitido. Mas quando a função é contínua, podemos fazer. Então, podemos escrever, em vez de limite de ln, podemos escrever ln de limite. Então, ln de limite epsilon, quando x tende a mais infinito, igual a 10m. E o resto é aplicar a função exponencial. Agora, quando ln de alguma coisa é igual a 10m, então, agora aplica a função exponencial da exponencial da função ln é identidade. E elevado a ln. E elevado a ln vai cancelar os dois. Então, aqui só temos limite de epsilon quando x tende a infinito. E ao lado direito é e elevado a 10m.
Porque Aí já tá bom. é isso, porque as Eu não tava... então, Isso, eu não estava entendendo aquela lógica lá daquele exercício. Agora ficou muito mais claro. E eu também estava confusa, que ia ser a minha próxima pergunta, porque que 1 elevado a infinito eu podia usar L'Hopital. Agora que eu entendi, porque eu vi que alguns exercícios foram resolvidos assim. Eu usei L'Hopital, mas porque eu fiz como exercício de aula, né? O professor fez. Mas agora eu entendi que primeiro você tem que transformar no formato de uma fração que vai ser infinito sobre infinito ou zero sobre zero para poder usar o L'Hopital. Agora ficou mais claro. eu vou explicar um pouquinho mais aqui, ó. Na verdade, você tem uma indeterminação desse jeito, é 1 elevado a infinito. Mas se eu colocar 1 elevado a infinito igual a epsilon, 1 elevado a infinito não tem uma forma de fração, mas o que está fazendo a gente é assim, se aplicar ln, ambos os lados, você vai ter ln de epsilon igual infinito vezes ln de 1, que dá 0. Que infinito pode ser coeficiente, essa é a propriedade de função ln. E esse aqui é infinito vezes 0. Então, a gente transforma 1 elevado a infinito por infinito vezes 0. Primeiro, sempre temos S. Infinito vezes 0 também, não podemos usar a regra do L'Hopital, mas infinito vezes 0 podemos sempre escrever como 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Por quê? Porque você sempre pode escrever infinito, por exemplo, você tem infinito aqui, você sempre pode escrever infinito como 1 sobre infinito. Então, aqui, 1 sobre infinito é 0. Então, tem que inverter e colocar no denominador. Então, essa questão 3 da lista 9. Posso passar? Pode sim. Aí agora a gente vai para a lista 10. Tá bom. Agora vamos para a lista 10. Eu fiz a questão, eu não lembro se eu marquei ela, deixa eu ver aqui. Porque eu cheguei a fazer ela. Tá. Essa questão, ela tem até o gabarito dela, que é tipo uma curvinha, né? E ela tá falando é uma curva que tem início e tem fim. Ela, não sei se a senhora consegue ver aí o gabarito. Qual a questão da lista 10? É a letra C. Tá. Eu só fiquei com dúvida, porque no gabarito tá desenhado até o gráfico, né, desse intervalo. Só que eu não estava entendendo esse negócio de mínimo local, máximo local. Tá. Dentro desse intervalo. Eu queria saber se o que eu entendi era o correto. Tá. Vou explicar um pouquinho aqui sobre mínimo e máximo extremos locais e extremos crepúsculos. Vou explicar pelo gráfico. Olha aqui esse gráfico. Quando temos um gráfico, não tem nenhum limite. Esse não tem um intervalo. Nesse gráfico, esses ramos do gráfico vão para infinito. Daqui vão para menos infinito, daqui vai para mais infinito. E aqui é 1.0. Quando você olha nesse gráfico, você está vendo que esse gráfico, esse valores de f, essa é uma função, f igual a f. Então, nessa curva, você está vendo que existe um mínimo. O mínimo da curva é 0, porque vai sempre positivo. Mas você não pode achar nenhum máximo, porque a função vai para infinito, então não tem limite da cima, então é sempre crescente. Nesse lado cresce, nesse lado também cresce. Mas se colocar um intervalo, por exemplo, intervalo A e B aqui, se limitar a função no intervalo A e B. Só olhar a função nesse intervalo. Então, esse é um ponto, aqui também é um ponto.
Se olhar essa função só, nesse intervalo, não temos essas partes mais. Você está vendo que esse ponto aqui é ponto máximo. O máximo valor da função é aqui. Então, esse é um máximo global. Mas Então, esse é o chamado máximo global, né? Dentro desse intervalo. Isso. Tá. Esse é o máximo global. Máximo global significa, quando estamos falando sobre o máximo global num intervalo, isso significa f de x1, por exemplo, f de x1 é maior ou igual a f de x para todo ponto no intervalo A e B. Então, para qualquer x no intervalo A e B, f de x1 é maior ou igual a f de x. Aqui é o ponto x1. Então, x1 e f de x1 é um ponto máximo global e valor máximo global é f de x1. Esse ponto aqui não é nem mínimo nem máximo, porque máximo não é porque temos valores maior do que esse, e não é mínimo porque temos valores menor também. Mas se a função fosse assim, foi diferente. Se essa função, essa curva estava assim. Imagina uma curva desse jeito. Assim. Então, nesse caso, esse ponto é mínimo. Esse ponto é mínimo global também. Então, nesse caso, temos máximo global, temos mínimo global também, mas não existe nenhum máximo ou mínimo local. Então, global significa que máximo global significa é maior do que todo e mínimo global significa menor do que todo. Qual é a diferença entre máximo ou mínimo global e máximo ou mínimo local? A diferença é isso. No caso de mínimo ou máximo local, essa extremidade não acontece para toda a função ou todo o intervalo, só perto daquele ponto. Por exemplo, imagine um gráfico desse jeito. Esse ponto aqui é um ponto máximo local. Mas por que esse ponto não é máximo global? Porque máximo global é aqui, que é maior. Aqui, valores aqui, nesse ponto, são maiores do que esse. Mas, num intervalo pequeno, por exemplo, você considera esse intervalo. Perto desse ponto x1, vou chamar ponto x1 aqui. Esse ponto x1 é um máximo local. Porque não é máximo global da função, porque a função tem valores maiores do que esse. Por exemplo, se continuar assim, todos os valores aqui são maiores do que esse. Esse é f de x1. Esse ponto aqui também, vou chamar x2. x2 também é máximo local. Esse também é máximo local. Esse aqui, x3, é mínimo local. Mas quais são máximos e mínimos globais? Por exemplo, aqui, se continua aqui, eu posso achar um ponto x0, que é mínimo global, e aqui, esse ponto aqui, por exemplo, eu vou chamar x4, é máximo global. Os extremos do intervalo podem ser global
e nunca Local. Local, é isso. Por exemplo, aqui é intervalo A e B. Então, pontos extremos de intervalo, que são A e B, podem ser global, podem ser ou não ser. Tem que verificar. Mas nunca eles estão local. Porque não podemos encontrar um intervalo em redor de x0, só porque x0 é ponto início do intervalo e x4 é ponto final. Então, não é local, porque não é um intervalo em redor de x0 ou intervalo em redor de x4. Mas aqui, esses pontos no meio, por exemplo, esse x1, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, elas podem ser local. Essa é a diferença entre local e global. Você entendeu? Entendi. O que eu realmente estava na dúvida é porque ele tinha, aparentemente, os extremos como um maior do que o outro, né? Um é máximo global, e eu fiquei pensando se o outro... Espera aí, rapidinho. Desculpa, professora, só um minuto. Aí eu fiquei pensando que o outro extremo poderia ser classificado como local. Essa era a minha dúvida. Porque a questão eu fiz, eu entendi, eu só não conseguia classificar se era global ou local. Aí a senhora falou que eu queria ouvir, que era que os extremos não podem ser classificados como local. Ok. Os extremos nunca estão classificados como local. Podem ser global ou não. Isso depende dos valores deles. Pode acontecer que um máximo local fique maior do que extremo. Por exemplo, esse caso. Por exemplo, imagina temos um gráfico assim. E aqui é intervalo A e B. Imagina que é intervalo A e B e tem essa curva. Qual é o máximo global aqui? Eu vou chamar esses pontos. Tem pontos críticos são esses. Esse é ponto crítico, esse é ponto crítico. Sim. Então, temos 3 pontos críticos. X1, Isso. X2 e X3. No caso aí, o X2 seria o máximo global. Isso, X2 aqui é máximo global. E X3 e X1 são mínimo. É o mínimo. No caso do X1 é mínimo global e no caso do X3 é o mínimo local. Esse é mínimo global, esse é mínimo local, esse é máximo local. Então, por exemplo, X1 é mínimo local e também global. X2 é máximo local e também global. E esses dois podem ser global e local no mesmo tempo. X3 é só local. E aqui, esses pontos de extremos, nesse caso, não são pontos mínimo e máximo, né? Não classificam nos pontos extremos. Só esses 3, X1, X2, X3. Mas se for, por exemplo, se for aqui, essa estava continuando aqui para cima e chegava aqui num ponto maior do que esse, então, nesse caso, X2 não é máximo global. Máximo global é esse ponto aqui. Se for desse... Compreendi. Compreendi. Isso. Pelo jeito, então, eu estou com dúvida mais nos conceitos mesmo. Porque aí, quando eu olhava o gabarito, estava dando diferente algumas conclusões. Eu falei, aí eu pensei assim, eu estou com dúvida em conceito. Mas agora, você quer... Número 3, letra A, da lista, dessa mesma lista. Tá bom, número 3, letra A. Essa é outra dúvida conceitual. Porque os cálculos eu já fiz, acertei. Fiquei pensando, porque na hora de concluir, eu também fiquei pensando se
a função não é definida naquele ponto, isso não é ponto crítico, ou é ponto crítico? Então, essa função é x igual x elevado a 4/3 mais 4x elevada a 1/3. É isso? Isso. Então, a sua dúvida é que quando x não é no domínio da F, é isso? Isso. Quando o x não está no domínio, esse ponto não é considerado um ponto crítico ou é um ponto crítico? Não, quando não está no domínio, não é ponto crítico, não. Quando x não pertence no domínio da função, o que acontece no gráfico da função? Você pode responder? Então, pelos meus cálculos aqui, eu achei que o zero não fazia parte do domínio, mas eu nem lembro mais porque tem tanto tempo que eu fiz. Sim, porque no caso da derivada, né? Eu derivei, aí eu achei no denominador uma raiz cúbica, né, de x elevado ao quadrado. Então, nesse caso, como eu queria o ponto crítico, eu igualei essa primeira derivada a zero. E aí a gente vê que o zero não faz parte do domínio nesse caso. Aí eu achei um ponto crítico, que é o -1, mas o zero eu fiquei na dúvida se ele era considerado um ponto crítico ou não. Então agora eu sei que se o ponto não é definido, ele não é ponto crítico. Mas o que você está falando é diferente. Você está falando sobre o domínio da função derivada. Porque aqui, o domínio é F. Domínio de F é não tem restrição. Aqui, domínio de F... Isso, não tem. Então, qualquer ponto é permitido. Zero também está no domínio. Mas, quando a gente deriva, a derivada é 4/3, 4/3, x. Isso. E agora que zero, a linha do zero não está definida. É isso. Isso. Foi aí a minha dúvida. Isso. Não está definido. Pela definição de pontos críticos, quando f' num ponto de domínio da função não está definido, ou f' é igual a zero, acontece pontos críticos. Então, acontece pontos críticos em dois casos. Ou f' é igual a zero, ou f' é igual a zero. Quando f' é igual a zero, para qualquer x que f' dá zero, temos pontos críticos, ou f' não definido. Não definido. Mas os dois casos, os dois casos, x deve pertencer no domínio de F. X é no domínio de F. Porque quando x não está no domínio de F, a função tem descontinuidade. Naqueles pontos não temos pontos críticos. Naqueles pontos pode ter assintotas, ou pode ser um buraco, ou pode ser que não existe nenhuma curva.
Então, ponto crítico é um ponto que pertence no domínio da função, mas acontece quando f' é igual a zero ou f' não está definido. Esses pontos são pontos críticos. Por quê? F' é igual a zero, você sabe que graficamente f' é coeficiente angular da reta tangente. Então, quando f' é zero, o que acontece no gráfico da função? Quando f' é zero, acontece que temos uma reta tangente horizontal. Isso vai acontecer quando a função tem máximo local ou mínimo local. E nesses casos, aqui, esses pontos são pontos críticos, porque aqui f' é igual a zero. Aqui também f' é igual a zero. E por isso elas são pontos críticos. Mas quando f' não é definido significa é infinito, menos infinito ou mais infinito. Quando f' não é definido, então é mais infinito ou menos infinito. Isso significa que o coeficiente angular da reta tangente é infinito. Quando o coeficiente angular de uma reta é infinito, significa que temos uma reta vertical. Então, isso vai acontecer quando temos uma reta tangente vertical. Então, nesse caso, vai acontecer, por exemplo, o gráfico pode ser, por exemplo, dessa forma. Um gráfico dessa forma tem, aqui nesse ponto x0, a reta tangente é vertical. E por isso acontece um ponto crítico. Pode ser dessa forma. Então, esses três são pontos críticos, mas aqui a função é desse jeito, porque aqui a reta tangente é horizontal e aqui a reta tangente é vertical. E também aconteceu um ponto mínimo local. Mas aqui f' é infinito. Não está definido. Então, agora eu entendi. Então, dois casos diferentes. Quando f' é zero, temos máximo e mínimo local desse jeito. Quando f' não está definido, temos esse jeito. Todas as funções que são assim, que derivada nesse ponto não existe. Derivada nesse ponto não existe. Mas nesses casos, derivada existe é igual a zero. Mas elas são pontos críticos mesmo. É o caso da letra C. A letra C, o 3, por exemplo, não faz parte do domínio. E a primeira derivada dela, se eu substituir por 3, ela também não é definida. Então, nesse caso, não é ponto crítico, porque o 3 já não faz parte do domínio. Pois é bom você olhar sempre o gráfico da função para ver a diferença dos pontos críticos, porque temos dois tipos de pontos críticos. Ou f' é zero, ou f' não é definido. Quando f' é zero, o gráfico da função tem esse jeito. Mas quando f' tem nesse caso, tem que é a função não tem derivada. Esse gráfico da função módulo, epsilon igual ao módulo de x. Módulo de x tem um mínimo. Esse ponto mínimo é ponto crítico mesmo. Mas por que esse ponto é ponto crítico? Porque derivada nesse ponto não existe. Que derivadas laterais não são iguais. Então, a derivada nesse ponto não existe. A reta tangente nesse ponto não existe. Temos uma reta tangente aqui e outra aqui. Então, não existe uma única reta tangente.
Então, por isso que aqui esse ponto crítico. É ponto crítico porque F' não existe. F' não existe. Não, então, isso aí eu entendi. Eu estou falando que se o ponto já se o x já não fizer parte do domínio, e na derivada o ponto também não existir, e nesse caso não vai ser ponto crítico. Não vai ser. Então, é o que acontece na letra C, por exemplo, que era a minha dúvida também, era a mesma coisa nesses dois. Que eu tinha posto como dúvida na número 3, a A e a C. Por exemplo, imagina a função 1 sobre x. Função 1 sobre x não está definido no zero, mas epsilon' também é igual a menos 1 sobre x quadrado. Mas x igual a zero, no x igual a zero, f' de zero não existe. Mas podemos dizer que x igual a zero é ponto crítico? É ponto crítico ou não? Não. Não, porque x não pertence no domínio dele. Sim. Então, se olha o gráfico da função 1 sobre x, tem duas partes. Uma parte aqui e outra parte aqui. Não tem nenhum ponto crítico. E no ponto zero, só tem uma assintota. Não tem ponto crítico nenhum. Então, dessa lista 10, professora, acabou a dúvida, porque eu tinha posto também a letra B do 5, que era sobre mínimos e máximos locais e globais. Como eu já entendi, a gente pula ele também e vamos para a lista 11. Então, lista 11. Eu sei que eu pus aí o número 2, mas eu já consegui fazer ele. Na verdade, eu ainda tenho dúvida na 3 e na 5. São apenas essas duas. Na 3. E qual é a sua dúvida na 3? Sei lá, não consegui fazer. Eu acho que eu não entendi o enunciado. Porque o enunciado tem uma informação extra. Deixa eu ler o enunciado. Lista 11. Olha, questão 3. Tem duas discotecas, uma mais barulhante, outra menos barulhante. A distância entre elas é 1000 pés. Essa é a informação da questão. E a questão pede qual é o ponto com menos barulho entre eles. Então, tem que escolher um ponto, qualquer ponto, entre eles. Esse ponto pode ter distância até discoteca 1 igual a x e até discoteca 2 igual a 1000 menos x. Então, até aqui é claro. Mas como é que a gente pode escrever a função de barulho? Sobre isso, sobre escrever a função, tem uma dica aqui, que é a distância do ruído em um ponto distante da fonte é proporcional ao ruído e inversamente proporcional ao quadrado da distância à fonte. Então, isso que ajuda para nós conseguir escrever essa função. Essa função que está escrito na gabarito, essa função, está escrito P de x igual K, e K é um constante, sobre x quadrado, mais K sobre 1 menos x quadrado. 1000 menos x quadrado.
essa função que está escrito desse jeito é pela essa informação que tem depois da exercício 3. Você está vendo? Aquela parte que diz: a distância do ruído em um ponto distante da fonte é proporcional ao ruído e inversamente proporcional ao quadrado da distância à fonte. Então, isso exatamente diz que P é igual a K sobre X quadrado. Esse K sobre X quadrado, esse primeiro, aqui é para discoteca 1, que é mais barulhante, e esse segundo, essa aqui, é para discoteca 2, que é menos barulhante. Então, se o primeiro é K sobre X quadrado, porque a questão é desse jeito. Elas são assim, aqui é 1, aqui é 2. Distância entre elas é 1000. Então, se escolhemos um ponto P aqui, ponto arbitrário P, então, a distância de ponto P até 1 é x, e a distância desse ponto P até 2 é 1000 menos x. Agora, função de barulho nesse ponto P, para discoteca 1 é K sobre x quadrado, para discoteca 2 é K sobre 1000 menos x vezes 4, porque a informação diz que S é 4 vezes mais barulhante do que S. Então, isso é tudo pela informação da questão. E o resto é só derivar. Tá, esse K significa o quê? O ruído? Não, esse K é um constante, porque quando diz que a distância do ruído em um ponto distante da fonte é proporcional ao ruído, significa que é uma constante vezes 1 sobre x quadrado. É uma constante. Entendi. Ah, tá. Eu tava com dúvida de entender o que era esse K. Então eu vou derivar. É constante. Entendi. Então a gente vai para o número 5. Número 5. Mostra que tem que escrever. Tem que escrever polinômio de grau 3. Então, qualquer polinômio de grau 3 tem essa forma. F de x igual a x ao cubo quadrado mais cx mais d. Esse é uma forma geral de uma polinômio de grau 3. A, B, C, Sim. D, então tá. E agora, para mostrar que tem um único ponto de inflexão, para encontrar ponto de inflexão, a gente faz segunda derivada. Ah, isso. Mas, ponto de inflexão, o que é a definição do ponto de inflexão? Ponto de inflexão é um ponto esse é um ponto de inflexão aqui. A cavidade da função é para cima, e nesse ponto muda para baixo. Então, quando esse curva é para cima, f, segunda derivada de f, é positivo, e quando é para baixo, a derivada de f é negativo.
Travou? Oi, voltou. Tinha ficado mudo. Ah, tá. Mas agora está vendo? Tô te ouvindo. Eu não estava te ouvindo. Mas eu Ah, estou tá. entendendo o que é ponto de inflexão. Tá bom. Então, um ponto de inflexão é um ponto que o sinal de F', que é segunda derivada, muda. Então, para encontrar ponto de inflexão, tem que encontrar segunda derivada, analisar a segunda derivada. Então, primeiro derivada, nesse caso, é 3ax² mais... A segunda derivada vai dar uma função de primeiro grau, então, a segunda derivada. Aí, quando a Isso. gente iguala a zero... Ah, tá, entendi. Aí a gente vai achar essa raiz, né? No caso, quando a gente iguala a zero, ele é o ponto de inflexão. Isso. Ah, então é só isso. Então eu entendi, professora. Tem que Tá. fazer alguma coisa a mais do que isso? Não, né? Não precisa, não. Só isso. Então, Ai. eu vou... Deixa eu me acabar, porque eu vou gravar e colocar no YouTube para alguém Ah, tá. Então tá bom. poder usar. Então, essa primeira derivada, a segunda derivada é 6ax mais 2b. E quando a segunda derivada é igual a zero, só achamos uma solução, que é x igual 2b sobre 6a, ou b sobre 3a. E o que é importante aqui é mostrar que o sinal de f, linha de x, nesse ponto de b sobre 3a, muda. Porque essa é a segunda derivada de x. Aqui, nesse ponto igual b sobre 3a, o sinal de segunda derivada depende do coeficiente de x. Então, antes dessa raiz, o sinal é negativo, depois dessa raiz é positivo. Isso significa que aqui a cavidade é para baixo e aqui é para cima. Então, esse ponto é o único ponto de inflexão. É isso. Beleza. Então, essas eram minhas dúvidas. Faltou só a aula 12, porque para variar essa semana eu tive prova, né? Ontem estive lá na universidade. Aí eu vou começar a lista 12 nesse final de semana e a prova é na próxima sexta. Teria como a gente fazer igual daquela vez, tirar a dúvida na quinta ou fica ruim? Pode, sim, mas me avisa antes. Eu acho que pode fazer uma aula extra na quinta. Tá bom, aí eu lhe aviso sim. Na segunda-feira eu já vou estar escrevendo lá no AVA. Tá bom, pode fazer. Obrigada, professora, e tenha uma boa tarde. Boa tarde para você também. Tchau. Tchau.